Bom, então vamos começar a nossa live jovem de junho, que tem como tema Aqueça o Coração e não o Planeta. Esse tema foi inspirado num evento ocorrido em 2007, aqui no Rio, na praia de Copacabana, e por isso que a gente trouxe como nossa convidada nesse mês a Thaís Salgado, que foi uma das organizadoras daquele evento, convidou a Brahma Kumaris para fazer parte. Ela vai falar um pouquinho sobre ela, vai se apresentar, mas a Thaís é geóloga, trabalha com gestão ambiental, é vegetariana há 35 anos, né? E é uma ativista do movimento vegetariano e particularmente do movimento vegano, uma amiga nossa de muito tempo e por isso a gente, a gente a convidou para participar. Né? Para quem não me conhece, o meu nome é Augusto. Eu sei que nessas lives, né, das quartas-feiras de cada mês, quem está mais aqui organizando é a Mariana, de Campinas, mas ela está fazendo uma viagem profissional nesse momento, então eu eu estou aqui para facilitar junto da Thaís essa nossa live de hoje, né? Então todas muito bem-vindas. Só não sei se o Galaxy A01 é homem ou mulher, né? Se for homem, bem-vindo, né? Então, Thaís, fala um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer e a gente poder começar a nossa conversa aqui, esperando que seja uma conversa bem fluida e bem proveitosa para todos. Boa noite, Onchante. É, Oxente. é uma alegria estar com vocês mais uma vez. Como o Augusto falou, eu sou vegetariana há 35 anos, mas desde que eu me entendo por gente, assim, por volta de uns 5, 6 anos, eu comecei a questionar, né, por que que estava vindo carne no meu prato, por que que eu era obrigada a comer a carne de animais. Então, foi uma questão que se apresentou para mim muito cedo, né? E quando eu pude tomar essa decisão, é, assim, eu tive a sorte de ter encontrado um grupo de vegetarianos na faculdade, então isso me fortaleceu, né? Vocês sabem a importância de uma sanga, de um grupo, para você reforçar seus valores. E então, há 35 anos eu sou vegetariana e uns 20 anos, 21 anos, por aí assim, que eu sou vegana, né? Então, a questão da compaixão, né, por todos os seres sempre foi um tema presente para mim e me levou a procurar, né, a me aproximar de grupos assim mais espiritualizados que também questionassem o porquê a gente não tem a compaixão pelos nossos companheiros terráqueos. E em 2007 a gente organizou esse evento, né, com a Brahma Kumaris, eu e Clarissa, uma jornalista que agora se encontra em Rio Claro, São Paulo. Eu sendo geóloga, ela sendo jornalista, a gente conseguiu juntar assim pessoas bem conectadas, né? Bem envolvidas com essa questão, né? E a gente fez esse evento. Augusto falou Copacabana, mas pegou Ipanema, né? Começou no finalzinho de Copacabana, a gente começou do Arpoador, onde Brahma Kumaris realizou um teatro, como vai Mundinho? Se eu não me Mundinho, engano, como vai esse era você? o tema. Mundinho, como vai você?
Isso. Então, vocês participaram, né, de uma forma especial, artística, com essa peça. Foram duas apresentações nesse mesmo dia, no Arpoador, e depois lá no Posto 9, no final da caminhada. E, além da Brahma Kumaris, a gente contou com a presença da Nanda Marga, do movimento Hare Krishna, e assim, um movimento vegano, vegetariano que estava junto, né? E assim, por sorte, no mesmo dia, a gente teve uma bicicletada do Greenpeace. Então, o Greenpeace organizou o evento deles e, como a Clarissa, que era uma jornalista que já tinha sido do Greenpeace, tinha contato com eles, então a gente juntou os dois eventos e foi muito legal, que foi a bicicletada do Greenpeace. Eles fizeram as apresentações deles, a gente fez as nossas apresentações e aconteceu essa caminhada e bicicletada ao mesmo tempo, né? com várias apresentações artísticas, distribuição dos panfletos, a gente fez faixas grafitadas. Posso colocar as fotos, Thais? Pode colocar. Vocês estão vendo aí a tela? A gente fez uma coletânea de algumas fotos. Então, nessa foto, assim, foi uma das primeiras reuniões com ativistas assim, bem apaixonados, né? Os veganos straight edge, que estavam presentes e ajudaram a fabricar as faixas, né? Com um método de stencil. E aí foi aquela faixa que vocês vão ver, não sei se o Augusto lembra, mas a gente fez uma faixa grande: aqueça seu coração não planeta, seja vegetariano e pratique o veganismo. É, Na época, né, há 18 anos atrás, pouca gente sabia o que era veganismo. E aqui, ó, a gente, a gente vê a apresentação, foi lá no posto 9 do Mundinho Como Vai Você. Tá a Lorena e Vinícius, se eu não me engano, e E tinha o Mari Nelson também. isso, Mário Nelson, atuando na peça, né? E assim, Uhum. uma peça bem sensível à questão ambiental, né? Questionando assim sobre as mudanças climáticas, né? Como a gente está tratando o planeta. Então fez um sucesso. E assim o evento realmente teve pessoas no fundo, né? Tá a Lorena no primeiro plano, no fundo tá o movimento Hare Krishna, movimento da Ananda Marga. Pode passar. Aí aqui era o Dada Suvedananda, que era uma pessoa muito consciente da questão ambiental no geral, a questão das punks, né? As plantas alimentícias não convencionais. A A Clarissa foi Thaís até é para essa. Rio. A Thaís é É, essa de laranja do lado esquerdo. isso, do lado esquerdo. Aí eu estou Uhum. usando. Nesse momento eu estava com uma camiseta que não era a grafitada, mas a gente contou com um stencil para grafitar. Então, depois eu apareço com foto da vaquinha, né? É, Uhum. A gente foi Agora ela tá na com a hora a foto gente grafitou da a vaquinha. vaquinha na camiseta e aí a Clarissa está usando. Na época eu fazia parte do movimento de proteção aos bovinos lá de Goura Vrindavana, uma ecovila Hare Krishna em Paraty. Aí aqui a gente tem uma ideia, foram mais ou menos umas 100 pessoas por volta disso, num dia nublado, né, em Ipanema. Então, realmente, assim, eram pessoas bem conectadas, bem dedicadas, né, a essa questão da compaixão. Aí aqui a apresentação do Greenpeace,
depois do teatrinho da Brahma Kumaris, né, lá no Arpoador. Aí a gente teve uma apresentação musical, o Greenpeace levando instrumentos reciclados, falando sobre consumo consciente. E aqui eu apareço com as grafiteiras, e no Arpoador a gente conseguiu autorização para fazer essa arte das meninas, a TPM, né? O grupo delas, e Proteja Nosso Planeta. E aqui eu, Clarissa, com ativistas americanas, aí a gente participou levando mais faixas de assim, um evento, aproveitando um evento era Desliga as Luzes, e aí, como ia ter exibição para o planeta inteiro, aí a gente levou uma mega faixa para divulgar a mensagem. Mas então é isso, e assim, de divulgação, a gente contou com a revista dos vegetarianos, né? Na época, eu acho que era não sei se era o Orkut, de mídia social, então, uma época que os movimentos vegetarianos, os movimentos em prol do vegetarianismo, do veganismo, estavam em ebulição. Então, a gente conseguiu fazer esse evento com pessoas assim de muita consciência, né? Então, acho que assim foi o grande diferencial, foi o evento que realmente eu mais gostei, né? Assim, do resultado, assim, por estar com pessoas com um nível de consciência assim muito diferenciado. É isso. Bom, legal. Muito bom ter você aqui com a gente hoje, Thaís. Vamos então entrar mais diretamente aí no tema da nossa conversa aqui, né? Mesmo tema desse evento, aqueça seu coração e não o planeta, né? Thaís, você que pratica meditação, como é que a meditação pode te ajudar, te ajudou a despertar e como é que ela te ajuda a fortalecer a compaixão, que é essa virtude essencial que você, inclusive, já mencionou aqui na sua fala? Eu acredito assim que o despertar assim veio de outras vidas, né? Vidas passadas, porque eu já questionava essa questão do consumo de carne desde criança. Mas realmente assim, a meditação ela veio fortalecer, né? Assim, no nível assim pessoal, veio fortalecer porque eu tive muitos contatos assim com essas pessoas, né, que tinham esses mesmos questionamentos. Então, assim, eu fiz diversos cursos da Brahma Kumaris, né? É, assim, eu pratico até hoje a mantra terapia. Então, assim, para mim funciona muito, né? Essa questão do uso dos mantras, né? Para assim, alcançar um nível de consciência maior. Então, assim, quando a gente pratica meditação, a gente consegue expandir a consciência, né? Então, assim, essa expansão da consciência, esse aumento da nossa sensibilidade, isso leva a gente a questionar, assim, as causas, os porquês, da gente ter essa compaixão seletiva, né? Então, por que a gente adota os nossos gatos, adota os nossos cachorros, tem compaixão pelos humanos mais próximos da gente, mas, de repente, quem está mais distante, né? Ou em outros cantos do planeta, ou por ser de outras espécies, por que a gente tem essa compaixão seletiva? Por que a gente não tem a mesma consideração, a mesma sensibilidade com os mais distantes, né?
assim, de outras espécies, que seja da mesma espécie humana, mas que estão distantes. Então, assim, esse aumento da sensibilidade e a expansão de consciência causadas, né, assim, promovidas pela meditação, eu acredito que assim, acabem por despertar, assim, esse círculo assim que a gente vive, o círculo atual que a gente vive de compaixão, né, de consideração moral, com quem está perto da gente, e quanto mais a gente pratica meditação, mais a gente vai expandindo esse círculo de compaixão. Acho que é por aí. E você, Augusto, assim, como é que você enxerga, assim, como é que é esse despertar e esse fortalecer da compaixão através da meditação? Em primeiro lugar, eu queria até fazer uma conexão do tema, né? Aqueça o seu coração e não o planeta, com a própria essência da nossa prática de meditação na Brahma Kumaris, porque o nosso autoconhecimento se baseia na ideia de que nós somos estrelas. E a estrela é algo muito quente, né? Então, para aquecer o planeta, né? E o planeta tem vida e nós estamos vivos aqui nos nossos corpos justamente porque existe uma grande estrela, que a gente chama de Sol, que está aquecendo o planeta, né? E aí, quando a gente fala de aquecimento global, a gente fala de um superaquecimento, né? Mas se a gente trouxer para a própria essência da ideia de o Sol aquecer o planeta, né? Nós somos sóis e nós aquecemos os nossos corpos, nós damos vida aos nossos corpos. E isso para a gente é a própria essência da espiritualidade, né? Vocês estão vendo aí atrás de mim essa imagem da estrela, do ponto de luz, que representa o que a gente entende que é a nossa própria forma, muito antes de tomar esses corpos físicos e que continuará muito depois de nós deixarmos esses corpos, né? Então, quanto mais eu me torno consciente de quem eu verdadeiramente sou, quanto mais eu me torno consciente da estrela viva e consciente que eu sou, mais para mim é uma experiência muito natural de que mais a gente se importa com as outras estrelas também, independentemente de quais sejam as circunstâncias dos corpos delas, quais sejam a cor da pele, quais seja a nacionalidade, quais seja a cultura, né? Mas nós somos todos estrelas aquecendo os nossos corpos, dando vida a, a toda a nossa realidade, a nossa existência. E quando eu comecei a praticar a meditação, eu me lembro que uma das experiências mais fortes que eu tive, justamente no nosso centro de retiros em Serra Negra, foi uma experiência tão profunda do amor de Deus, né, do amor dessa fonte inesgotável, ilimitada de todas as qualidades que é Deus. E para mim foi automático, uma vez que eu tive aquela experiência, eu imediatamente tive o sentimento de eu preciso contribuir para que outras almas, para que outras estrelas se tornem conscientes de quem elas são, né? Então, essa minha experiência de servir, que eu entendo que é o próprio propósito de nós estarmos aqui,
né? Nós estamos aqui para servir, para compartilhar, para doar, né? E como estrelas espirituais, a gente precisa naturalmente vibrar e irradiar essa luz para toda parte, né? Esse o que eu sinto que é o meu próprio propósito, né? Então, qualquer que seja o termo que a gente use, seja compaixão, seja misericórdia, seja benevolência, né? Mas essa intenção pura e genuína de doar e de compartilhar, para mim é algo que emerge de uma forma muito natural, a partir da minha experiência de autoconhecimento, né? E eu gostaria justamente agora também de convidar vocês a fazer uma breve meditação nesse momento. Não sei se a Thaís quer acrescentar alguma coisa a mais antes da gente meditar. Eu acho que é isso. Vamos partir para meditação. Então, eu vou sugerir que vocês aproveitem essa imagem da estrela aí que está do meu lado e procurem relaxar, visualizar que essa estrela também está brilhando, irradiando uma energia maravilhosa, num santuário interno que cada um de nós tem atrás dos olhos, no meio do cérebro. Existe um sol espiritual, uma energia poderosa e maravilhosa. Procuro fixar essa imagem. Os meus olhos repousam suavemente sobre esse ponto de luz projetado aqui na minha tela. E se você preferir manter os olhos fechados, pode mantê-los, mas trazendo essa experiência de visualizar e sentir essa luz poderosa do amor que vibra e que pulsa dentro de você. Um amor incondicional, um amor irrestrito, ilimitado, um amor maravilhoso, que inclui a todos os seres vivos e não vivos. Um amor que se espalha naturalmente. Eu posso visualizar que eu estou abraçando o mundo inteiro nessa experiência de amor puro, genuíno, completamente verdadeiro. Por mais alguns momentos eu me sinto vibrando essa luz poderosa do amor, visualizando que ela envolve todo o nosso planeta. Uma aura luminosa, maravilhosa e transformadora. Mesmo depois de suavemente retornar dessa experiência, eu vou manter comigo essa vivência plena de amor puro e genuíno. Om Shanti.
fato, a meditação, ela nos ajuda a nos centrar, a nos equilibrar, de modo que as nossas ações possam ser preenchidas por essa mesma positividade que a gente nutre dos pensamentos que a gente cria de meditação. E então, uma outra reflexão que seria legal a gente fazer, e gostaria de ouvir um pouco da Thaís também, é o que para você é essa virtude da compaixão na ação? A gente está falando aqui sobre como a meditação nos beneficia, nos empodera, nos reabastece de energia positiva, mas essa energia precisa ser colocada na ação, precisa ser expressa de uma forma, de uma forma prática. Então, o que para você é compaixão na ação? Então, quando a gente fala de compaixão, nesse mundo atual, né, de crise, de emergência climática, a gente tem que lembrar que é, a gente tem um planeta, né, que precisa se reequilibrar na sua esfera mental, né, na sua esfera espiritual, e a gente tem que lembrar que tem muitos seres que estão em estado é, assim muito distante da paz, né? Assim, em estado de sofrimento. Então, como a gente pode minimizar o sofrimento de vários seres, né? Assim, do ambiente, da Mãe Terra, dos terráqueos em geral, quem compartilha o planeta com a gente. Então, acho que são assim ações individuais e coletivas, né? A gente tem que pensar nessas duas esferas. Ações individuais a gente pode praticar no nosso dia a dia, assim, nas nossas escolhas. É, a gente se alimenta de, assim, de, do que vem da natureza, né? Sem veneno, assim, porque os alimentos com veneno vão estar prejudicando o ambiente e os demais seres, né? Os alimentos de origem animal podem estar envolvidos em muito sofrimento. Então, a gente tem que ter essa consciência na hora de praticar, né, as nossas ações diárias. E assim, através da alimentação, a gente pode contribuir para minimizar esse sofrimento dos mais seres. Na hora da gente consumir produtos, né, a gente pode pensar em adotar assim, um boicote, né, às marcas, às empresas que não são éticas, nem com a Mãe Terra, nem com os mais seres, podem ser demais seres humanos ou os animais, né, que estão num estado bem distante da paz. Então, a gente tem que lembrar desse equilíbrio, a gente tem que reequilibrar essa esfera espiritual, essa esfera mental do nosso planeta. Assim, é importante a gente praticar meditação, mas a gente tem que lembrar de aplicar isso nas ações diárias. Assim, eu, assim, sou protetora, então minha filhinha, felina é a Mia vai precisar, né, nessa vida de uma ração feita de, de carne animal, assim. Então, assim, eu não posso julgar quem está comendo a carne. Eu vou ter que ter compaixão, né, com os carnívoros, mas como é que eu posso fazer para minimizar esse sofrimento envolvido nesse sistema, né, que a gente tem hoje em dia no planeta?
Então a gente tem que adotar assim as escolhas mais conscientes, assim, tem que procurar os alimentos, os produtos, os eventos que não estejam envolvidos com, com sofrimento de seres vivos, né? E com a contaminação do planeta. Então, acho que é por aí, assim. E você, Augusto, como é que você enxerga a compaixão na prática? Foi até legal você comentar sobre isso, porque nessa semana, semana passada, e a semana, no fim de semana, eu tive uma experiência nesse sentido, porque eu estava fazendo compra junto com o meu irmão, e aí, eu fui pegar lá um sabão em pedra, e aí o meu irmão comentou, né? Olha, esse sabão provavelmente tem sebo de boi. E aí, o que para mim era uma coisa nova, né? Eu nunca podia imaginar que existia isso. Aí eu fui lá, olhei os ingredientes, de fato tem sebo de boi, né? Que depois eu fui pesquisar e vi que vem do tecido adiposo do boi. Mas aí, como o sabão que não tinha, o sabão vegano, ele era bem mais caro, né? Acabou que eu não comprei na hora, né? Felizmente não era algo urgente. E aí depois eu encontrei em outro supermercado uma outra marca que era feita por aquelas mesmas e consegui uma promoção, então foi um preço mais em conta que eu consegui o sabão, né? É mais caro, né, do que o sabão lá que usa o sebo de boi, mas, mas valeu a pena, né? Valeu muito a pena. Para mim, uma informação completamente nova. Ah, olha a Mia aí, ó. A Mia tá É, só- participando da live aqui com a Augusto, gente, ó. então, aproveitando para apresentar a Mia para vocês, e lembrando assim que essa questão, que assim é um dilema, né, na vida de muitos veganos, que em geral são protetores. Então, assim, é, eu não consigo deixar de ajudar espécies carnívoras, né, como os felinos que vivem em colônias e que precisam de ração de origem animal. Mas a gente sabendo desse impacto, tanto ambiental, né, quanto o impacto na questão do sofrimento animal, a gente pode questionar: será que se a gente comprar um animal de raça, a gente não está reforçando esse sofrimento, esse impacto ambiental? Né? Assim, mais produção de carne para alimentação de pets, né? Então, assim, são essas escolhas, né? Assim, do momento que eu começo a questionar, peraí, eu vou comprar um animal, se tem tantos precisando de ajuda, né? Precisando de adoções. Então, quando a gente começa a aumentar esse nível de consciência, a gente vai largando esse círculo de compaixão, né? E vai e vai assim, e eu acho que assim não tem como a gente voltar atrás, né? A gente começa a se questionar, peraí, é, que marca que eu vou escolher, né? Como você falou, do sabão, é, um sabão em barra, um detergente. A gente tem que lembrar que muitas pessoas não, não têm esse poder de consumo, poder de compra que, de repente, muitos de nós teremos, mas a gente tem que pensar, então, nessa questão do equilíbrio social, né? Assim, se a gente quer um equilíbrio maior para o planeta, a gente tem que lembrar que todas as pessoas precisam ter acesso a produtos mais éticos, né? Acho que é isso. Eu, por exemplo, na época em que eu podia pagar, eu usava leite vegetal, né? Só que hoje a minha condição financeira já não é mais a mesma, né?
E o leite vegetal é 3, 4 vezes mais caro do que o leite de vaca, né? Então essa foi uma readaptação que eu tive que fazer, por exemplo, né? Mas falando sobre compaixão, né? Uma reflexão que eu faço aqui e que eu trago aqui para todos vocês, né? Deixando inclusive o convite aí para quem quiser escrever no chat, colocar aqui as suas contribuições também, ou as suas perguntas. É, mas quando eu penso em compaixão, eu penso muito sobre essa palavra paixão, né? E outro dia eu estava até numa reunião, e a Gopi, que teve, indiana, que teve no Brasil recentemente, ela até durante a reunião, ela comentou assim, né, Augusto, eu sei que espalhar uma mensagem de paz, uma mensagem de benefício para o mundo é uma das suas paixões, né? Ela comentou isso, né? Inclusive a minha própria descrição aí na live dizia, né, sobre o ânimo e entusiasmo que eu tenho para liderar o movimento jovem da Brahma Kumaris, né? Então, assim, o quanto que eu tenho realmente essa paixão por espalhar uma mensagem de paz, isso é uma consequência natural do quanto que eu próprio estou experimentando paz, né? E o mesmo se aplica ao amor, à felicidade, a todas as qualidades que nós genuinamente somos, né? Eu gosto sempre de enfatizar que eu gosto mais de falar que eu sou amor, paz, felicidade, pureza, poder espiritual, do que dizer que eu tenho isso dentro de mim, porque algo que eu tenho dentro de mim pode ser perdido, enquanto que algo que eu sou é algo eterno e que eu simplesmente preciso me lembrar, eu preciso resgatar essa consciência, né, das minhas memórias mais profundas, do âmago do meu ser, né? Então, se eu tenho genuinamente essa experiência, essa é a minha percepção. É impossível não querer fazer, não querer contribuir para que os outros experimentem isso também, né? Então, para mim, essa de fato é uma grande paixão, né? E aí eu até deixo essa reflexão aqui para todos, né? O quanto que você é realmente apaixonada, né? Ou apaixonado por servir, por espalhar a sua luz, por vibrar a sua energia pura, né? Porque uma, quando a gente fala dos seres de luz que nós somos, a luz, ela tanto, a ciência fala isso, né? Que a luz ela tanto se comporta quanto partícula como onda. Então, a energia concentrada de todas as qualidades que eu verdadeiramente sou também se manifesta, se irradia, né? Ou seja, se espalha em ondas de amor universal, em ondas de paz universal, em ondas de felicidade universal, né? Então, é uma consequência natural, né? Tanto quanto eu estou experimentando, né, na minha concentração, essa consciência de quem eu sou, naturalmente eu vibro, eu naturalmente irradio isso para o mundo todo, né? Então, se alguém tiver alguma coisa que queira colocar aqui no chat, fiquem à vontade, né? Senão a gente continua a nossa, a nossa conversa aqui. A gente tem mais 15 minutos, né? Então dá ainda para a gente conversar um pouquinho mais e contar com as contribuições de vocês também. Fiquem à vontade para colocar as suas contribuições, né? Thais, uma outra pergunta que eu queria te fazer também
Você falou sobre alimentação, né? A gente sabe muito bem o impacto que a alimentação traz para os nossos corpos, para as nossas saúdes físicas, né? Mas a gente também sabe que ela tem um grande impacto sobre as nossas saúdes mentais também, sobre as nossas saúdes emocionais, né? É, Como é que sentimentos puros, genuínos, como esse que a gente está conversando aqui, da compaixão, da benevolência, colocados na comida que a gente come, como é que isso contribui com a nossa saúde mental também? Qual é a sua percepção sobre isso? É, eu acho que eu posso, de repente, fazer uma analogia com assim, usando os óleos essenciais, né? Que eu gosto muito, assim, para me concentrar, né? Assim, antes de uma meditação, para a questão da saúde. Quando você trabalha com uma energia, com uma vibração positiva, né? Leve, você tem você tem essa reflexão, você tem esse sentimento positivo também, né? De acordo com a vibração, com a energia do que você está trabalhando. Então, quando você pensa numa horta, né? Assim, você tem um prazer em colher, né? Aqueles alimentos da horta. Você tem prazer em cheirar uma flor. Você tem prazer em usar os temperinhos, né? Aqueles cheirinhos diferentes. É tudo uma vibração mais sutil, né? Uma energia mais elevada, é, que assim você vai construindo, né? Essa consciência, você vai construindo a sua própria energia de acordo com os alimentos que você está colocando para dentro, né? E esses alimentos, eles têm se os alimentos têm uma frequência, uma vibração mais elevada, naturalmente a sua consciência vai ficar mais leve, né? Mais elevada, vai vibrar na mesma frequência. E da mesma forma, quando você trabalha os seus sentimentos, os seus pensamentos mais elevados, mais sutis, você também vai querer nutrir o seu corpo de forma mais sutil, mais elevada. Então, acho que assim é um, uma autoalimentação, né? É, se você nutre, se você se nutre de alimentos sutis, você vai naturalmente ter pensamentos, ter sentimentos mais elevados. Mas se acontece o contrário, se você vai se nutrindo de corpos, né, de animais que perderam Traços sua de vida violência, né? vibrando no medo, né, em vibrações muito baixas, naturalmente você vai ter uma descompensação energética, uma descompensação que não vai te deixar vibrar na frequência ideal para meditação, né? Então, assim, quanto mais você medita a respeito dos sentimentos puros, quanto mais você tem pensamentos elevados, você vai querer manter essa frequência e, e assim, eu acho que é por aí. Assim, é a questão de você sintonizar na frequência que te faz bem, né? E assim, a frequência que faz bem para a maioria das pessoas, dos seres,
é uma frequência mais positiva, mais sutil, né? Então, quando você tem esse filtro, você naturalmente vai ajudar na frequência planetária. Eu acho que é por aí, assim, e assim, não sei, acho que a sua visão, assim, da meditação, da, dessa, como a comida pode influenciar, né? Os seus pensamentos, os seus sentimentos, como é que isso ocorre para você, Augusto? Ah, quando você estava falando, eu estava me lembrando de um programa que a Brahma Kumaris tem na Índia, que é da agricultura yogi. Ficam pessoas meditando ali nas hortas, colocando uma vibração pura, uma vibração de paz ali nas hortas e é muito visível o impacto disso no resultado, né, na colheita. A própria palavra atmosfera, né, Atma é alma em Hindi, na língua oficial da Índia. Então, é a esfera que é circundada a partir da energia da alma. E isso é muito visível na diferença que a gente percebe de energia, de vibração de um lugar sagrado, né, como é, por exemplo, uma igreja, como é um templo, como são as nossas escolas de meditação, né? A gente se empenha para manter ali a sacralidade do local, né? É completamente diferente como a gente percebe a energia de um local como esse, ou a energia de um local onde as pessoas fazem o que quer que esteja no nariz delas, né? A diferença da energia de um local para outro, né? Então, imagina a diferença da energia do alimento que nutre o nosso corpo, que nutre esse espaço de matéria que nos foi confiado para que os seres espirituais que nós somos pudéssemos nos manifestar nesse mundo físico, né? Então, veja só a diferença da energia, que é isso que é colocado no alimento, né? Como a Thais estava falando, né? Alimentos que derivam de um ato de violência, de sofrimento, de dor, de animais, e compare a energia de um alimento que você coloca no fogo, que você cozinha com amor, com sentimentos puros, colocando uma energia de paz, né? E como a gente o tempo todo está se expressando por meio dos nossos corpos, naturalmente, essa energia que a gente coloca para dentro dos nossos corpos também afeta a nossa mente, né? Afinal, a, as vibrações do corpo também afetam a nossa mente e os nossos pensamentos, né? Então, é, não preciso explicar muito, né, sobre o impacto, né, da comida, porque a Thaís já explicou muito bem, né? Mas queria trazer essa reflexão, né? Imagina a diferença que tem da energia, né, entre um alimento que deriva de um ato de violência e um alimento que você prepara com amor, que você quer oferecer para Deus, né, como algo sagrado, né, como algo que pode contribuir para uma transformação de uma energia maior para todo o planeta, né? Então, faz uma diferença enorme, com certeza. Bom, a gente já está chegando ao nosso horário, né? E é bom sempre a gente fechar com uma meditação.
Eu não sei se a Thaís quer acrescentar alguma coisa a mais antes de eu fazer uns breves anúncios e uma meditação final. Thaís quer falar alguma coisa a mais? É, acho que assim faltou eu falar dessa questão de que a meditação, ela também, por aumentar essa sensibilidade, né? É, eu acho que ela torna o ser humano mais interessado em se aproximar da natureza, né? Assim, do, do seu parque, assim, de repente você começa a perceber que uma caminhada numa esteira é diferente de fazer uma caminhada na natureza, na praia, numa praça, num parque. Então, assim, esse distanciamento da natureza que também leva o ser humano a se esquecer é, de que, assim, são alimentos vindos bem distantes, né? Assim, se você não tem esse contato com a natureza, você não sabe de onde está vindo esse alimento, né? Então, assim, cada vez mais o seu alimento vem de uma distância maior, o impacto ambiental vai ser maior e você não vai saber do sofrimento animal envolvido. Então, assim, a partir do momento que você tem esse desejo de estar mais próximo da mãe natureza, eu acredito que assim, essa sensibilidade também é, acaba fazendo assim, o ser humano Aflorando, refletir né? a respeito da compaixão, né? Assim, do respeito não só pela mãe natureza, mas pelos demais seres também. Assim, esse distanciamento do mundo mais natural, né? Assim, de onde tem mais prana, de onde tem energias mais sutis, eu acho que isso também é uma questão que a gente tem que sempre se lembrar. Legal, bacana. Super obrigado, Thaís, por ter aceito nosso convite, ter compartilhado de uma forma tão bonita aqui com a gente. Espero que todos tenham gostado da nossa live e espero que a gente possa fazer mais coisas legais juntas, como a gente já fez e como a gente está fazendo aqui nessa live também, né? É, Os anúncios que eu queria passar para vocês, essa live vai ser está sendo gravada e vai ser compartilhada no YouTube da Brahma Kumaris Jovem. O nosso canal de YouTube é Brahma Kumaris Jovem, Jovem de novo, só que com N, né? Porque a gente publica vídeos em português e espanhol. É, então, essa live vai estar gravada lá em breve, né? É, Deem aí um prazo aí de mais ou menos uma semana, né? E aí vocês podem acessá-la para quem quiser, revê-la. O Júlio, inclusive, está dando parabéns a Thaís, excelente explanação, gratidão, né? O Júlio de Aracaju, agradecendo aí a Thaís também. E o Instagram da Brahma Kumari Jovem é o @Brahma Kumari Jovem. Ali tem mensagens positivas, bastante inspiradoras, tanto vídeos curtos quanto carrosséis, né? Atualmente a gente está abordando o tema de ansiedade lá no nosso Instagram. Para quem não segue a nossa página também, é para todos os corações jovens de todas as idades físicas, né? A nossa página. No domingo, a live semanal nacional da Brahma Kumaris, pelo canal de YouTube Brahma Kumaris Brasil, vai ter como tema É Preciso Saber Viver,
com a Liliane de Floripa, que é responsável pelo nosso programa de equilíbrio na vida, tá? E a nossa próxima live jovem, quarta-feira de julho, no caso vai cair no dia 23, vai ser com o Francis Coviello, que vocês já devem conhecer. O Francis trabalha com soluções ambientais. Ele, inclusive, deu uma consultoria para a gente aqui em termos de captação de energia solar, né? Nossa escola aqui no Rio, a gente estava interessado nisso, ele deu uma boa consultoria aí para a gente. E ele vai dividir a live, a nossa convidada de julho vai ser a Carolina Moscatelli, que é arquiteta, paisagista e trabalha com o pai, que é um famoso biólogo aqui no Rio de Janeiro, o Mário Moscatelli. Eu tive o prazer de conhecê-la no evento alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, e, e aí eu fiz o convite para ela aí para dividir essa live com o Francis, e ela prontamente aceitou. Então, no dia 23 de julho, também 7h30 da noite, vai ser a nossa próxima live. O tema é o verdadeiro ativismo ambiental. Então, vai ser uma conversa em que vai se falar muito sobre a, a coerência necessária, né, para que nós sejamos ativistas verdadeiramente, não só no discurso, mas também na prática, né, também de uma forma genuína, verdadeira, né? Thaís mandou um chante, gratidão a todos. Agradeço também a todos os participantes dessa live e vou, então, convidar vocês. A gente já passou um pouquinho do nosso horário, mas dá para fazer uma meditação final curtinha. Então, vou convidar vocês a mais um momento de relaxamento, de aquietar os pensamentos e, uma vez mais, visualizar essa estrelinha radiante, luminosa, que está atrás dos meus olhos. Essa estrelinha maravilhosa que brilha, que pulsa, a paz universal, que cria essa atmosfera de paz, começando pelo meu próprio corpo, pelo ambiente que me rodeia e se espalhando pelo mundo inteiro, abraçando todo o nosso planeta, uma experiência de paz universal. E eu sinto a presença também de uma outra estrelinha, muito além do céu físico. Existe uma estrelinha, um pai estrela, uma mãe estrela, um amigo estrela. Essa é uma conexão de ponto a ponto. Eu recebo os seus raios de paz. Preencho e aqueço meu coração com essa luz, a luz da paz. E me torno um instrumento dele para vibrar, irradiar essa luz para todo o planeta, para toda a natureza, para todos os meus irmãos, animais de todas as espécies. Eu sou um instrumento da paz de Deus.
Eu sou um instrumento para irradiar essa paz para o mundo inteiro. E é com essa doce responsabilidade de levar paz, de levar amor genuíno, de levar intenções e sentimentos puros para aquecer o nosso mundo com a luz que ele tanto precisa. Luz que termina com toda a frieza, pois eu visualizo que no centro da testa de cada alma humana, de cada um dos meus irmãos e irmãs, brilha essa estrelinha luminosa, assim como no centro da testa de cada espécie animal, também brilha essa estrelinha. Eu vou procurar levar comigo essa visualização, deixar esse exercício como sugestão para todos. Quando quer que você saia na rua, quando quer que você encontre outras pessoas, visualizar essa estrelinha. E o mesmo se aplica aos animais também. Visualizar as estrelinhas que eles também são. Om Shanti. Om Shanti. Gratidão a todos pela participação. Gratidão especial a Thaís por estar aqui hoje com a gente e sigam acompanhando as nossas atividades, as atividades da Brahma Kumaris Brasil, porque elas sempre trazem muita luz para as nossas vidas. Não? E reforçando aqui a sugestão de levar esse exercício, né? Não quer que você veja outras pessoas, animais, né? Visualizar a estrelinha aqui no centro da testa, jogar estrelinha para os outros também. Isso com certeza vai te preencher com todas as qualidades que existem na estrelinha que todos nós somos. Ok, Om Shanti, uma boa noite para todos e todas.